Olá, meus irmãos, saudações em Cristo. Estamos aqui iniciando mais uma aula de nossa disciplina Fundamentos da Liderança Cristã. Na verdade, com este conteúdo de hoje, nós estamos dando início aí ao nosso segundo ciclo, com 4 semanas pela frente de atividades, estudos e atividades. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o modelo de liderança de Jesus, que é classificado, tem sido classificado como uma liderança a serviço ou liderança servidora. Antes, porém, nós precisamos introduzir para vocês aqui alguns paradigmas de liderança para que vocês consigam entender melhor o paradigma de liderança ou o modelo de liderança de Jesus. Vocês estão vendo aí, nós temos esta figura, que é uma pirâmide. Nós vamos tentar entender o velho paradigma de liderança ilustrado a partir desta figura, ok? Bom, esse é um paradigma de liderança que já é consolidado. E este estilo de liderança é um estilo baseado no poder. Nesta pirâmide aqui, nós começamos aqui da base até atingir o topo. Nós vemos que ela serve para ilustrar os paradigmas ou modelos de liderança que são utilizados no mundo dos negócios, nas empresas, também nos quartéis, ou melhor dizendo, né, na dimensão militar, como ilustrado aqui nesta figura. Mas também é possível encontrar esse modelo em forma de pirâmide sendo aplicado também no universo das religiões, e a igreja não fica de fora disso. Ok, nessa pirâmide aqui nós temos na base, para o modelo empresarial, os empregados ou associados, que é um termo mais clássico, empregado, utilizado, melhor dizendo. Temos também nessa base, se nós formos utilizar para ilustrar o que acontece aí com o universo militar, nós teríamos aqui os soldados, cabos e soldados, a tropa na base dessa pirâmide. Logo acima nós temos aqui, se for no universo empresarial, os supervisores. Se formos partir aí para o campo militar, teríamos aqui sargentos ou subtenentes também. Mais acima, um nível, uma camada mais acima, nós teríamos aí para as empresas os gerentes intermediários, e quando o assunto é universo militar, teríamos aqui capitães e tenentes. E assim nós vamos subindo a pirâmide até este outro nível aqui, onde nós teríamos o vice-presidente, e aqui no universo militar os coronéis. E por fim, no topo dessa pirâmide aqui, para as empresas, nós teríamos a figura do presidente, mas também no campo militar a figura do general. É curioso porque quando nós vamos até a base da pirâmide, quando nós encontramos os associados ou os empregados, quando nós estamos falando de empresas, ou os soldados, quando nós estamos falando aqui do ambiente, o universo militar, logo abaixo desta base aqui nós temos os clientes, quando o assunto é empresa, e os adversários ou inimigos, em se tratando do universo militar. Então eles estão aqui nessa base, abaixo, né, desta base da pirâmide. Vamos tentar entender melhor esse velho paradigma consolidado, antigo, utilizado, inclusive presente, como já falei, também em um ambiente religioso, e as igrejas não ficam de fora. Há muitas igrejas que adotam semelhante paradigma, cuja base é o poder. E é curioso observar que só ocupam o topo as figuras de maior poder e prestígio. Então, quem alcança esse topo da pirâmide aqui são as figuras de maior poder e prestígio. Em cada nível da pirâmide, em cada camada dessa pirâmide, é mantido o foco no trabalho que tem para ser realizado. Ou seja, cada um sabe o que tem para fazer e mantém o foco naquilo que deve ser feito, que deve ser realizado. Mas quem ocupa uma camada ou um escalão inferior,
almeja de fato alcançar os escalões ou os patamares que estão logo acima. Quem se encontra neste nível aqui, que é a base, trabalha com afinco, desejando alcançar um nível que está logo mais acima, o escalão que se encontra acima, um patamar acima. E assim isso se repete neste ciclo, né? Sempre buscando alcançar ou atingir os patamares superiores, avançando, subindo, se elevando nesse sistema. O curioso é que, em se tratando de empresas, né, o discurso é aquele que diz que a empresa trabalha para agradar e satisfazer os clientes. Lembrando que os clientes aparecem aqui, ó, logo em seguida, abaixo da base, onde nós vemos os clientes. Na prática, o que acontece é que os associados ou empregados estão buscando mesmo agradar o patrão, pois quem pode dar promoções e melhores salários são os patrões. Conquanto se diga que o cliente é a razão de ser, é o cliente que se busca satisfazer, mas o que se quer de fato é agradar aos chefes, quem ocupa patamares superiores, porque eles é que vão garantir a sua ascensão, que você também possa subir e com isso conquistar melhores salários, melhor posição, melhor prestígio. O cliente ele só vai ter de fato assim uma atenção verdadeira se nós conseguirmos mudar ou inverter a orientação da pirâmide. Com isso nós alteramos o paradigma para que tenhamos aí um modelo ou um paradigma mais colaborativo. Seria este exemplo aqui. Um modelo mais colaborativo, um novo paradigma. E aí vocês observam que a pirâmide ela foi invertida. Estaria, como costumamos dizer, de cabeça para baixo. É um modelo mais humanizado e o intuito é torná-lo mais colaborativo, buscando com isso conter um pouco o abuso do poder na estrutura. Mas a estrutura continua sendo uma estrutura de poder. Desculpa, o que se quer é evitar o abuso, ou conter o abuso. E isso também acontece ao passo em que essa estrutura permite uma abertura maior para certas inovações, mas ainda é uma estrutura de poder. Então nós temos aqui, né, o modelo de pirâmide colaborativa, é a pirâmide invertida, a pirâmide que nós vimos antes, né, ela se inverte aqui. O cliente, nesta posição, o cliente estaria no topo. Entretanto, nós observamos que, sigam comigo aqui, a nuance, né? As linhas, elas se abrem no intuito de apontar para o cliente que começa de fato a se destacar, ocupar uma posição de destaque. O que se quer de fato é na prática dar mais atenção a essa figura aqui. Mas a estrutura de poder ela permanece, né? E as funções também, né? O presidente, o vice, gerentes intermediários, supervisores, os empregados, até chegarmos aos clientes. A ideia aqui é que possa ser uma estrutura onde quem está aqui neste topo de cabeça para baixo, né, que forma uma nova base, possa impulsionar nessa direção os demais, né, que aqui estão. Mas sempre vai acontecer aquilo que já foi dito antes. Quem ocupa essa camada aqui, conquanto tenha que se abrir para um modelo mais humanizado e tentar de fato atender e satisfazer o cliente, né, tendo no retorno da satisfação do cliente a possibilidade de ascensão para que possa seguir para uma outra camada, um outro nível, né, com mais prestígio e melhores salários, a estrutura de poder ela é mantida. Houve certa inovação, certa abertura, certa flexibilização, algo mais dialogado, algo mais humanizado, algo mais colaborativo, que representa assim uma inovação, mas a estrutura ainda é uma estrutura de poder. Há empresas que primam pela utilização desse novo modelo ou deste novo paradigma colaborativo. Vamos em frente. Ok. Então chegamos aqui à liderança a serviço ou liderança servidora. É o estilo ou o modelo de liderança de Jesus, que nós já falamos anteriormente, mas que aqui nós vamos tentar ilustrar
a partir dos paradigmas que já foram apresentados para vocês, né? Nós temos ali modelos ou paradigmas o princípio que perpassa, o que prevalece é a estrutura de poder, e nós temos nesse modelo que nós apresentamos há pouco a pirâmide invertida em busca de um paradigma mais humanizado e colaborativo. Então, quando chegamos a este ponto aqui, os estudiosos classificam a liderança a serviço ou liderança servidora como sendo o estilo de liderança de Jesus, onde nós vemos a pirâmide invertida, e aí é para lembrar vocês que a ideia é de algo mais humanizado e colaborativo. Entretanto, Cristo vai muito além, porque ele consegue romper com a velha estrutura do poder. E é isso que nós vamos tentar enxergar, conquanto a figura usada para ilustrar seja também a pirâmide invertida ou de cabeça para baixo, simbolizando aí o modelo de liderança a serviço ou liderança servidora. Nós vamos tentar entender que nessa pirâmide que aponta para esse modelo de liderança de Jesus, o que nós vemos aqui não é a descrição dos cargos ou funções aqui, mas são os elementos que compõem as ações, são os elementos que motivam as ações de quem lidera, seja em que dimensão for, a partir desse modelo aqui. Então nós vamos tentar entender. Nós temos aqui essa pirâmide invertida, nós temos a liderança nessa primeira camada aqui, seguida pela autoridade, por sua vez seguida pelo serviço e sacrifício, seguido pelo amor e por último seguido pela vontade. Então nós vamos tentar entender um pouco essa estrutura aqui que representa o modelo ou paradigma de liderança a serviço ou liderança servidora, que é o estilo de liderança de Jesus. Vamos tentar explicar melhor para vocês. Então, neste modelo, a liderança ela se constrói sobre a autoridade e não sobre o poder. Então, vamos voltar um pouco. A liderança aqui está, e essa liderança ela foi construída sobre esta base, cuja base é a autoridade e não o poder. Conquanto temos visto anteriormente, no modelo mais colaborativo, nós temos ainda assim, conquanto a pirâmide esteja invertida, a estrutura ainda é uma estrutura de poder. Quando nós avançamos para o estilo de liderança servidora ou liderança a serviço, nós temos aí a liderança construída aqui sobre a base da autoridade e não sobre a base do poder. E aí acerca desse assunto, desse item aqui, nós já tratamos em encontros anteriores, mas nós vamos avançar. A liderança se constrói sobre a autoridade e não sobre o poder. A autoridade, por sua vez, ela se constrói sobre o serviço e sacrifício. E aí nós voltamos sempre para refrescar aí a memória de vocês. Liderança construída sobre a autoridade que se constrói sobre o serviço e o sacrifício, o que já vai dando a tônica de uma estrutura de autoridade e não estrutura de poder. Autoridade sobre serviço e sacrifício. Vamos avançar para entender melhor. O papel da liderança é servir. Mas como isso é possível? Como é que nós vamos conseguir servir dentro dessa estrutura ou deste modelo ou paradigma? Primeiro, identificando e satisfazendo necessidades legítimas, não meros caprichos. Então, os liderados têm suas necessidades, aquele ou aqueles que lideram precisarão, dentro dessa estrutura, identificar e satisfazer necessidades legítimas, não meros caprichos.
O serviço e o sacrifício, por sua vez, eles são construídos sobre o amor. E aí a gente precisa entender melhor o que queremos dizer com essa expressão amor dentro dessa estrutura, cujo a base ou a premissa não é o poder. Quando nós falamos sobre amor, nós estamos falando aqui sobre a intenção ou a motivação que nos move no serviço e sacrifício. Não é a promoção ou a autopromoção. O que nos move, qual é o intento legítimo do coração. É amor que não tem nada a ver com emoção. Então a gente precisa começar a diferenciar. Então isso aqui, esse amor que nós estamos falando, não tem relação com sentimento ou sensação, não tem com emoção. Então nós queremos falar que o amor, como nós estamos focando, ele tem a ver com intenção e motivação. Então é isso que nós estamos querendo fazer. Voltando aqui para a gente lembrar para vocês, liderança que se constrói sobre a base da autoridade, autoridade sobre o serviço e sacrifício, o serviço e sacrifício sobre o amor que não tem nada a ver aqui com emoção, sentimento ou sensação, o amor que tem a ver com intenção ou motivação. Para a gente tentar entender o que é isso, o amor é o que o amor faz, é o amor em ação. Logo, se o amor faz algo ou alguma coisa, o amor é e o amor representa o que faz. Se ele não faz nada, ele nada é e nada representa. Ou seja, estamos falando desse amor em ação, dessa motivação, dessa intenção. O amor, por sua vez, ele se constrói sobre a vontade. E aqui nós chegamos ao ponto final. O amor que se constrói sobre a vontade. Então vamos tentar entender melhor tudo isso aqui. Bom, o amor, por sua vez, se constrói sobre a vontade. E entender a vontade como a ação propriamente dita. As escolhas que fazemos, ou seja, nossas ações precisam concordar com nossas intenções. Isso fala de coerência. E aí nós temos, em síntese, em resumo, uma equação para a gente entender tudo isso que foi dito aqui. Se você conseguir perceber e entender essa equação, você vai ter conseguido aí captar basicamente a essência dessa estrutura ou desse paradigma de liderança a serviço. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Isso nós já discutimos, né? Já sabemos. Então, a verdadeira liderança, ela é difícil e ela exige ou requer esforço e muito esforço. Então, vamos lá. Intenção tem que ser acompanhada de ação, de vontade. Intenção mais ação é igual a vontade expressa ou materializada. Então nós temos aqui uma equação. A intenção, quando se soma a ação, o resultado é a vontade que foi expressa ou materializada. Então esse é o amor do qual falamos dentro dessa estrutura de autoridade aqui. O intento do coração e a ação sendo expressa ou materializada. Então não é um amor que é somente ou puramente sentimento, emoção ou sensação. É um amor que se movimenta e constrói. É possível também apresentarmos a equação da seguinte forma: motivação mais escolhas. Está motivado e fez a escolha correta, o resultado é a vontade expressa ou materializada. Conquanto tenhamos motivação, se a esta se somar uma escolha errada, a vontade errada também será expressa e materializada. Mas não é o que vem ao caso aqui. Avançando ainda mais, intenção menos ação, o resultado é nada. Foi o que nós acabamos de dizer. Se o amor nada faz, nada é, nada representa. Então, motivação menos escolha, você desejou, motivou, mas você não colocou em ação, o resultado é absolutamente nada. Nada vai acontecer. Vai ficar simplesmente
na intenção, vai habitar a mente, vai habitar o coração, mas não vai ser materializado, não vai se tornar algo concreto, não vai ser vontade expressa, manifesta, ok? Em suma, se nós observarmos esse modelo na ordem inversa, diríamos, é o seguinte, é preciso ter vontade para escolher amar. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui um pouco. Se nós colocarmos a pirâmide, invertermos aqui a ordem, ela que está de cabeça para baixo, se nós invertermos a ordem da pirâmide, pondo novamente aí a pirâmide de cabeça para cima, né? Alterando aqui o topo dela, voltando para cá. E a gente vai tentar entender invertendo. Se for invertida aí a ordem, nós vamos ter em suma o seguinte: é preciso ter vontade para escolher amar. É preciso amar sentindo as reais necessidades daqueles que nós lideramos. Para atender a essas necessidades, é preciso disposição para servir e até mesmo neste serviço se sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, nós estamos exercendo autoridade ou influência. E quando exercemos essa autoridade com as pessoas, nós ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Com essa ordem e lógica instituída, surge a seguinte pergunta. Não importa nesse modelo aqui, que é o modelo de liderança a serviço ou servidora, se a pirâmide está de cabeça para baixo ou não. O que importa é que estes elementos possam surgir na ordem em que foram apresentados, ou seja, não pode ficar de fora liderança, autoridade, serviço e sacrifício, amor e vontade, ou vontade, amor, serviço e sacrifício, autoridade e liderança. Ok? Voltando aqui, com essa ordem e lógica instituída, a gente pergunta, né? É lógico, depois de tudo isso que a gente falou, quem é o maior líder? A resposta parece óbvia. O maior líder é aquele que serve mais. E aqui nós temos a biblicidade desse modelo de liderança servidora. Lembrando para vocês, aí estão os créditos, né, de onde nós fomos buscar tais informações. Se nós formos vamos percorrer alguns textos aqui antes da gente encerrar esta transmissão de hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12, diz assim: o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 33 ao versículo 35, 9, 33 a 35. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Marcos 10, a partir do 35. Marcos 10, 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo,
mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Então, estamos falando aqui de uma estrutura de poder, uma pirâmide. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo. Então aqui a lógica é invertida. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Evangelho de Lucas, o capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Lucas 22, versículo 27, que diz: Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4. As vossas riquezas estão... 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Por último, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Recomendo que vocês possam consultar estas referências, atentando tanto para o texto quanto para todo o contexto, para que vocês possam com isto entender toda a biblicidade deste modelo de liderança a serviço ou liderança servidora, que é classificado ou apresentado como o modelo de liderança de Jesus. Meus irmãos, vamos encerrando por aqui. Este material estará à sua disposição em nossa plataforma.
não somente este, mas outros materiais que irão complementar este tema, tratando acerca dessa questão, o paradigma de liderança de Jesus Cristo, ou o modelo de liderança de Jesus, estruturas de poder e também de autoridade. Então serão temas que serão tratados no decorrer desta semana. Esperamos aí a interação de todos. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para nos contactar através dos canais que já são do conhecimento de todos. Então, quero desejar a todos aí, enviar para todos vocês aí uma saudação cordial, um forte abraço e desejar bons estudos.